Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Era um casamento infeliz. Sinceramente, não dava para entender o que tinha acontecido com o meu marido para ele mudar tanto daquele jeito. Era grosso comigo, sabe, bravo, bruto, qualquer coisa, sabe, que era pessoa estúpida. Me tratava na base da patada, mas isso não era o pior. O pior é que ele também não dava amor à nossa filha e tratava a coitadinha como se não fosse nem filha dele. Isso, na verdade, era o que mais acabava comigo. Ele não dava a mínima para a menina. E a Sofia era uma menininha tão linda, tão esperta, tão amorosa, simplesmente um amor de menina. Era a minha vida. A única coisa que me mantinha presa àquele casamento infeliz. Aliás, até a coitadinha se tornou uma pessoa triste também, por conta do jeito do pai. Ela só tinha 3 anos e meio de idade. E, sabe, ela já entendia, pelo menos, o desinteresse do pai dela. Tanto que um dia, ela chegou a perguntar para mim: mãe, por que o pai não gosta de mim? Não fala assim, filha. É claro que ele gosta. Não gosta, ele é bravo comigo, não brinca comigo. Olha, me cortou o coração ouvir a coitadinha falando aquilo. Ela não tinha nem 4 anos. E isso ela já entendia. Também pudera, né? Sentia na carne. E principalmente porque ela sempre estava com aquele jeitinho triste. E o pior é que era verdade. Eu dizia que não era, mas é claro que é. Até ela, que era só uma criança, percebia que o pai não estava nem aí pra gente, nem pra ela, nem pra mim. Não nos dava nem amor e nem carinho. Até ela compreendia, percebia que não era amada pelo próprio pai. E tudo isso, claro, acabou empurrando o nosso casamento para aquela situação. Até porque a frieza dele para com a nossa filha esfriou o restinho que eu ainda sentia por ele. Juro. Minha vontade era de pedir separação e ir cuidar da minha filha ao lado, da minha vida ao lado da minha filha. Só nós duas. Até porque, para mim, era só ela que importava. O casamento em si, meu marido, que nos tratava daquele modo, não importava mais nada. Era só conveniência e nada mais. De qualquer maneira, nossa vida continuou até que um dia começou uma obra bem ali do lado da nossa casa. E depois de um tempo, tudo ficou pronto. E como não tinha muro, deu para ver que era uma casa bonita, grande e tinha um belo jardim. Eu logo imaginei que uma família prontamente iria se mudar para ali. Até que vi um caminhão parado na frente da casa, descarregando uma mudança. E dali da janela, eu vi que dava para ver que os móveis eram assim, também bonitos, de muito bom gosto. As pessoas que iam morar ali, com certeza, deviam ser pessoas de uma condição financeira assim, bem razoável, no mínimo. Só que não vi nenhum morador. Isso só foi acontecer depois de alguns dias. Lembro que vi aquele carro parando ali na frente da casa e do carro descendo aquele rapaz. Minha filha, que estava brincando ali na frente e que sempre fui muito viva, muito esperta, apesar da pouca idade, foi logo puxando conversa com o homem. O rapaz começou a conversar com ela, meio que se ajoelhou assim depois sorriu e ficou ali, batendo papo com a minha filha, como se ela fosse uma adulta, como se fossem velhos amigos. Eu vi aquilo lá de dentro e achei até graça. Fiquei reparando nos dois. E uma coisa não dava para negar. Era um homem
vistoso e bonito demais. Bem jovem ainda. Sabe, quando vi os dois conversando, sabe aquela coisa de mãe? Foi instantâneo. Eu logo imaginei, puxa vida, se a minha filha tivesse um pai desses, sabe, que conversa, que brinca, que tá ali, como se fosse uma criança também, ou como se ela fosse adulta, conversando, dando carinho, transmitindo calor humano. Eu ali só assistindo e contemplando, os dois conversando como se fossem os dois adultos. Ele todo paciente, todo sorridente, conversando com ela, como se ela não fosse uma criança, mas alguém da idade dele. Só que, além daquela cena bonita, eu reparei numa outra coisa. Sei lá, ele às vezes ficava sério, depois sorria. Não sei explicar, mas foi uma sensação que me passou assim, de que, sei lá, ele era uma pessoa alegre, mas ao mesmo tempo tinha um outro lado que era sério. Fiquei ali, a meia distância, só olhando o jeito dos dois. E me fez tão bem olhar aquela cena. E só pelo jeitinho da minha filha, ela também tinha gostado dele. Até que, de repente, ele se despediu dela e disse que ia entrar em casa. E ainda completou: aliás, qual é o seu nome, gatinha? Ela falou que era Sofia. E ele também se apresentou. Isso eu só fui saber depois, porque pela distância, eu só fui saber depois que conversei com a Sofia. Ela, Alexandre. Segundo minha filha, ele tinha gostado muito de conhecê-la. Falou isso, inclusive, no final da conversa. Até a idade dela, ele quis saber. Ela me contou tudo, como se realmente fosse uma adulta. Olha, foi até estranho. Porque naquele pouco tempo que eles ficaram ali conversando, os dois, aquele moço, que até então era um completo desconhecido para nós, tinha dado mais atenção à minha filha do que o pai tinha dado naqueles últimos meses. Eu estava sentado ali na varanda, repito, só reparando nos dois, e de repente minha filha apontou, dizendo que eu era sua mãe. Ele já tinha inclusive se despedido. Ele então olhou na minha direção e sorriu. Acenou assim, ao mesmo tempo em que falava um oi. Olha, a minha voz quase não saiu em resposta, porque eu fiquei tão emocionada. Repito, é tão estranho. Uma pessoa que 10 minutos atrás eu nem conhecia. Me bateu assim um sentimento, sabe? E ao mesmo tempo, uma sensação assim tão gostosa que eu não sei explicar. Fiquei toda encabulada. E ainda mais quando ele falou: olha, parabéns, viu? Você tem uma filha linda. Eu, que sou lourinha, devo ter ficado até vermelha naquele instante por aquele elogio, porque senti até o meu rosto esquentar. Olha, não vou mentir. Aquele encontro, que nem, na verdade, foi um encontro, foi mais uma olhada assim de longe, porque o encontro realmente aconteceu com a minha filha e não comigo, que só assisti a conversa, mexeu demais comigo. Eu não sabia nada sobre ele, se tinha esposa, era casado, tinha filho, namorada. A única coisa que acabei sabendo, depois quando a minha filha me contou, era o seu nome, e que a partir daquele momento seria nosso vizinho. Fiquei com a imagem dele no pensamento. Pensei nesse homem até a noite, quando me deitei para tentar dormir. Que homem bonito, meu Deus. Que homem educado. Era só o que eu conseguia pensar. Foi a impressão que me deu de uma pessoa assim, querida, de uma pessoa educada e, sobretudo, um homem muito bonito.
Minha filha também ficou encantada por ele. Foi dormir dizendo que ia conversar com Alexandre de novo no dia seguinte. E que ia perguntar uma porção de coisas para ele. E é aquilo, né? Quer conquistar uma criança? Basta tratá-la bem. Aliás, não só criança, né? Mas acredito que até adulto gosta de ser bem tratado. Confesso que não via a minha filha feliz e empolgada daquele jeito fazia muito tempo. E é claro que isso também me deixou muito feliz. Até meu marido estranhou, principalmente porque quando ele chegou, ela já estava na cama, dormindo feito um anjo. Perguntou da pestinha. O que tinha acontecido para ela já estar na cama naquele horário. Era assim que ele tratava a filha, usando esses termos que ele se referia à nossa filha. Era pestinha, chatinha. Ele realmente não devia ter nenhum amor pela menina. Isso porque era filha dele, de sangue. Imagine se não fosse. No dia seguinte, ela acordou já toda animada. Pulou da cama para me acordar. Me abraçou, me beijou. Ela sempre foi muito carinhosa. Aí, do nada, me falou que o novo vizinho estava lá fora do jardim e que ia dar um oi para ele. Repito, a casa dele não tinha muro, pelo menos por enquanto. E ela falou aquilo e saiu correndo lá para fora. Enquanto isso eu levantei, preparei o café e fui lá fora chamá-la. E vi que os dois estavam, de novo, a exemplo do dia anterior, no maior bate-papo. Repito, ela parecia gente grande conversando com ele. A gente então se cumprimentou. Ele quis saber o meu nome. Ele elogiou minha filha de novo. Até que entre um assunto e outro, fez aquele comentário. Você tem uma filha incrível, sabia? Você deve ser muito feliz, né? Ela deve te dar muitas alegrias. Sabe, ele falou aquilo e, a exemplo do que tinha acontecido no dia anterior, mesmo de longe, eu agora mais perto senti aquela pontinha de tristeza no olhar. Confirmei, disse que ele tinha razão, que a Sofia era tudo para mim e que só me dava motivo para sentir orgulho. E foi então que ele baixou os olhos assim e suspirou e fez aquele desabafo. Eu sei como é que é. Eu também tive uma filha. Ela também era linda, linda como a Sofia. Esperta, inteligente. Eu perguntei então onde estava a menina, até pelo jeito como ele falou. Ele disse que havia tido uma filha, não que tinha uma filha. Perguntei da menina o que tinha acontecido. E foi então que ela contou que ela tinha morrido. Que ele tinha perdido filha e esposa, já fazia quase um ano, num acidente de carro quando voltavam do interior. Segundo ele, era a esposa que dirigia. E ela acabou dormindo no volante. Nessa hora eu senti que ele ia chorar. Ele ficou ali, sabe, segurando o choro, mas eu senti que ele ia chorar. Se tentasse continuar conversando, falando, com toda certeza ele iria chorar. Olha, eu senti uma pena, mas uma pena. E até me arrependi de ter perguntado da filha, mas de que jeito eu saberia? Até que dali a pouco, ele levantou os olhos, olhou para minha filha, que estava ali do lado, tentou disfarçar a tristeza e falou que com o tempo ele iria superar. Eu fiquei sem saber o que dizer, porque só falei aquilo, que ele podia contar comigo sempre pro que precisasse. Até porque agora eu sabia daquela sombra no seu olhar. Tinha perdido esposa e filha. E eu fico imaginando a dor que ainda estava sentindo.
Entrei com minha filha para tomarmos café e ele continuou ali no jardim. Até que tempos depois, pela janela, vimos que chegaram 2 viaturas da Polícia Militar. Desceram alguns policiais e ficaram ali conversando com Alexandre. Eles deviam se conhecer porque se cumprimentaram e conversaram durante algum tempo até as viaturas irem embora. No fim, depois que a polícia tinha ido embora, a Sofia já foi saindo pela porta, dizendo que ia conversar com Alexandre de novo. E eu fui atrás. E foi então que ficamos sabendo que ele, na verdade, também era da polícia, era sargento. Mas que apesar de estar prestes a receber uma promoção, disse que não queria mais trabalhar na polícia. Que sua intenção era sair. Com certeza por conta de tudo o que havia acontecido com a família. Olha, não sei explicar. Mas a chegada desse moço causou uma verdadeira revolução nas nossas vidas. Na minha e na da minha filha. Se bem que na dele também, porque passamos a ficar cada vez mais próximos. Conversávamos direto. Tanto nós demos força para ele, como ele também trouxe uma nova luz para a nossa vida, minha e da minha filha. Sabe, dava para sentir que ele era uma pessoa especial. Que estava passando por aquele momento doído, delicado, por conta da filha e da esposa. E que também, apesar de ser homem, precisava de força, de companhia, de gente positiva. E nesse ponto, minha filha representou muito bem esse papel. E ele também fez um bem danado para ela. Para ela e para mim. Ele tratava tão bem a minha filha. De um jeito como ela nunca havia sido tratada pelo próprio pai. Eu, da minha parte, não nego que tudo isso contribuiu para que eu acabasse me encantando por ele. Na verdade, acabei me apaixonando sem me dar conta. A ponto de cogitar pedir a separação a todo custo. Só não pedi porque sabia que teria de ir embora daquela casa e não queria ficar longe do Alexandre. De maneira que fiquei só na intenção. Mas vontade eu tive e não foi pouca. Até que tempos depois, a minha filha, brincando ali com a bola, sem querer, atirou a bola assim contra a parede da casa. Ela foi um pouco assim, mais para cima, e acabou quebrando a janela de vidro. Para quê? Para quê? Meu marido ficou louco. Queria até bater na pobre da menina. Começou a gritar com ela, a falar coisas que, olha... E a Sofia naturalmente começou a chorar. O Alexandre acabou ouvindo tudo dali da casa dele e saiu para fora para ver o que estava acontecendo. Quando viu que meu marido estava brigando e gritando com a Sofia, querendo até bater nela, ele falou lá do terreno dele: calma, vizinho, não precisa falar assim com a menina não, é só uma criança. Claro que não fez por querer. Meu marido, que já estava bravo, se enfezou. Cala a boca, cara, não se mete que isso aqui é assunto de família, viu? Pensem na confusão. Agora, uma coisa com toda certeza, meu marido não esperava: que o Alexandre comprasse a briga. E ele comprou. Tanto que continuou falando, retrucando. Meu amigo, você devia dar valor e pra tua família, em vez de brigar. Menininha tão linda quanto essa. Olha, aquilo pegou tão de surpresa o meu marido, que ele, estranhamente, acabou até baixando a bola. Ficou com medo, naturalmente. Chegou a ficar pálido. Ele, que era todo cheio de querer ser durão, bruto, ficou mansinho. Sabe, ficou na dele.
Graças a Deus, não teve briga. Mas o Gustavo ficou muito, mas muito, muito envergonhado. E naquelas alturas, nosso casamento, que já andava mais pra lá do que pra cá, olha, bastaria eu ter coragem de pedir a separação para tudo chegar ao fim. E o fato é que depois daquilo que aconteceu, eu me senti até mais corajosa para fazer aquilo que eu já queria fazer há muito tempo e não tinha coragem. Só que nem precisou. Até porque, como eu já disse, né, estava tudo tão acabado. Estava tudo tão destruído que nem de casamento dava para chamar aquilo. De modo que nem precisou eu tomar a iniciativa. Ele tomou. Arrumou suas coisas e resolveu sair de casa. Se bem que se ele não fizesse isso, acho que eu acabaria fazendo. Embora não quisesse ficar longe do Alexandre. Aliás, depois a gente conversou e ele ficou chateado com aquela discussão. Chegou a pensar que a culpa tivesse sido dele, mas aí eu expliquei e falei que não era culpa dele, não. Pelo contrário. Minha filha também não ficou nem um pouco abalada com a partida do pai. Até porque ele não ligava para ela, não demonstrava nada de carinho. Puxa vida, uma criança precisa de pelo menos... Fico lembrando daquele dia, quando ela me perguntou, e cada vez que eu lembro disso dá vontade de chorar. Mãe, por que o pai não gosta de mim? Olha, foi de cortar o coração. Inclusive, ela chegou a contar isso para Alexandre, que o pai não gostava dela. A coitadinha, tudo que ela queria era amor, atenção. E olha, naqueles últimos tempos, era só o Alexandre que dava isso para ela. Além de mim, é claro. E o fato é que a minha vida mudou demais depois que o Gustavo foi embora. Eu passei a me sentir mais leve, mais animada, mais feliz. Uma sensação gostosa tomou conta de mim. Algo me dizia que alguma coisa de muito boa estava prestes a acontecer na minha vida. Até que um dia o Alexandre veio conversar comigo e me convidou para ir ao casamento do irmão dele. Eu naturalmente aceitei. E foi nesse dia que eu notei o quanto que ele era amado pelos pais, pelos irmãos. Todo mundo o considerava uma pessoa maravilhosa, especial. De modo que não era apenas eu que achava. Para minha surpresa, ele apresentou a Sofia, a sua família, usando aquelas palavras. Tá vendo essa menininha aqui? Saibam que eu ganhei uma nova filha. Imagine como eu fiquei ouvindo aquilo. Aliás, ao lado dele, a Sofia, era só sorriso. Não sei qual de nós duas estava mais feliz. Ela que nunca tinha tido, assim, o carinho do pai, sabe? Estava curtindo, assim, uma fase diferente da vidinha dela. E tudo aquilo que ela merecia tinha chegado à final. Se não pelo pai, por alguém que se apresentou como um ilustre desconhecido. E que passou a ser o nosso vizinho a partir de então. Na verdade, os dois se combinavam tanto e gostavam tanto de estar um com o outro, que pareciam até pai e filho. E aquilo me tocou tanto, tanto. E fez com que eu me apaixonasse ainda mais pelo Alexandre. Até que pelas tantas ele me chamou para dançar. E me abraçou tão gostoso, tão carinhoso e tão apaixonado, que nenhum dos dois resistiu e acabamos trocando o nosso primeiro beijo. E foi ali, durante aquela dança, que ele me falou uma porção de coisas de que eu senti que
aquilo que eu tinha dentro do peito, ele também estava sentindo por mim. Quer saber de uma coisa? Faz tempo que eu tô para te falar isso. Na verdade, eu me encantei por você desde a primeira vez que te vi. Só que agora não vai se assustar não, viu? Eu acho que eu tô apaixonado. Imagine como eu me senti ouvindo aquela declaração. Eu fiquei tão boba, sabe, não acreditando que tinha ouvido, escutando ele dizer que, e durante todo aquele tempo, eu perdendo o tempo com Gustavo, que não estava nem aí para mim, nem para nossa filha. Aquele dia e aquela dança, aquela festa, aquele casamento, marcou o início da reviravolta da minha vida e da nossa felicidade. Porque desde aquele dia, a gente não se desgruda mais. Nós três passamos a viver um lindo sonho de amor. Um verdadeiro conto de fadas que eu rezo a Deus todas as noites que não acabe nunca mais. Me separei oficialmente tempos depois. A gente acabou se casando e viemos embora para Curitiba, onde vivemos até hoje. Esse homem fez da minha vida um verdadeiro sonho, do qual, repito, não quero jamais acordar. Desde que Deus o colocou no meu caminho, tudo ganhou um novo sentido para mim. Eu sei que nós duas também fizemos o mesmo na vida dele. Eu sei que o nosso encontro não foi por acaso. Estava tudo planejado, tudo escrito nas estrelas. A gente foi destinado a se apaixonar e pertencer um ao outro até o resto da vida. Sabe por quê? Porque somos almas gêmeas. Porque somos duas pessoas que nasceram com o destino de cruzar o caminho um do outro. Somos mais do que isso. Dois corações que vieram ao mundo com um único propósito de se encontrar e se amar, até que a morte nos separe.